gente linda! Estamos aqui para mais um vídeo. Estamos numa série Alcançando uma Mente Empreendedora, baseado na história de José. Isso aí. Uma história bíblica que está no livro de Gênesis. Isso aí. Eu sou Jaqueline França, coach empresarial e contadora. E eu sou Jussara, também sou contadora, sou advogada, especializada em direito empresarial, direito tributário, e nós somos sócios da empresa Suporte Contábil. Estamos aqui para mais uma série de empreendedorismo à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos aprendendo muito com essa história linda, né, Jussara? A história de José tem muito para ensinar sobre empreendedorismo. E estamos na terceira fase. Cada fase fala de uma fase na vida de José e que nos dá muito, traz muito ensinamento para a gente. Então, se você ainda não assistiu nenhuma das fases, então assiste lá. Tem lá a fase do poço, que é a primeira fase, o primeiro vídeo, e a fase da escravidão. E hoje nós vamos falar da fase da prisão. Então, ó, já começa antes de tudo, para tudo e se inscreve no nosso canal. Sim, se inscreve, dá uma força pra gente, né? Mas não é só isso, tem conteúdos incríveis. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Deus e quer empreender através de princípios bíblicos, nós temos conteúdos maravilhosos. Acho que essa questão de você estar ajudando o canal ou não, acho que você vai estar ajudando a outras pessoas, que principalmente empreendedores, que precisam ouvir essa mensagem. Porque às vezes você pensa que a Bíblia não ensina nada sobre empreendedorismo e nós estamos mostrando que ensina muita coisa. Sim. Coisas que você não encontra em outros livros, mas na Bíblia você encontra, né? A Bíblia ensina sobre tudo, né? Isso. E aí já falamos da fase do poço, que é a fase em que José é jogado pelos irmãos dele num poço. Depois ele é vendido pelos próprios irmãos para uma caravana que ia passando de mercadores. E essa caravana leva José para o Egito. E lá no Egito, José é vendido para Potifar, um homem, né, que tinha um cargo importante lá no Egito, junto de Faraó. E ele vai ser escravo de Potifar, e essa é a fase da escravidão. Mas a gente não vai ficar aqui contando, porque você precisa ir lá e assistir os vídeos, tá? Se você não for nos vídeos anteriores, você não vai saber o que José aprendeu em cada fase. Porque o que nós estamos falando? Mostrando que na nossa vida existe um processo. Isso aí. Esse processo é marcado com fases. Em cada fase você aprende algo de Deus. Deus quer ensinar algo a você e você também precisa buscar um crescimento profissional e pessoal. Isso aí. Então tem coisas que Deus vai desenvolver em você e tem coisas que você que vai buscar o desenvolvimento, né? É isso aí. Então nós estamos na fase da prisão. E aí, Jussara, conta aí, em que parte da história nós estamos? Faz um resumo aí do que aconteceu nessa fase na vida de José, a fase da prisão. Na última fase, né, que foi a fase da escravidão, nós vimos que José chegou a uma situação muito boa na casa de Potifar, governando tudo e tal, mas aconteceu um imprevisto e ele acabou sendo acusado de tentativa de estupro da mulher de Faraó, ou do Faraó não, de Potifar. Era um crime, como hoje, era um crime condenado. Hoje não é condenado com morte, mas na época era condenado com morte. E os historiadores colocam uma situação muito interessante, que provavelmente Potifar não acreditou totalmente na esposa dele. Então, alguns historiadores, porque se o crime era condenação de morte, por que José foi levado para a prisão? Na verdade, a gente vê o tempo todo Deus cuidando de José, né? Deus tinha um propósito para Com ele. realizar. Como que ele iria morrer agora, né? Sim. Então, José foi levado para a prisão. Mas chegando na prisão, você pensa que José ficou lá choroso, reclamando, ô céus, ô vida, né? José não. José chegou no cárcere, tomou conta do cárcere
conseguiu administrar, organizar, melhorar a situação dos prisioneiros, ao ponto do carcereiro entregar tudo para ele. Então a gente vê que ele conseguiu manter a mesma atitude que ele estava cumprindo na casa de Potifar, ele conseguiu manter dentro do cárcere, gente. Isso é interessante porque, como escravo, ele já não tinha perspectiva nenhuma, mas ele estava numa situação melhor, claro, né? Ele podia sair, ele negociava. Ele se tornou uma pessoa influente, mordomo, né? Para Potifar. Mas na prisão, ele era um prisioneiro. Fazer o quê na ele prisão? E ele não tinha perspectiva, porque as pessoas que iam para lá, era para morrer lá, né? Então, ele não tinha perspectiva. Então, algo interessante, né, Jussara, que a gente aprende com José, é que, independente da situação em que você esteja, faça o seu melhor. Isso. Né? Para José, a gente percebe claramente que fazer o melhor dele era um hábito de vida. Isso. Porque não importava em que situação que ele estava, qualquer lugar que ele chegou, foi na casa de Potifar, ele fez o melhor. Chegou na prisão, que era um lugar horrível. Ele continuou fazendo o seu melhor, a ponto das outras pessoas verem, né? E o carcereiro ver e ter confiança e entregar tudo nas mãos dele. Gente, se a gente aprende esse princípio na nossa vida, no nosso empreendimento, né? De se preocupar em fazer sempre o melhor. E quando a gente faz isso, a gente reflete o quê? Deus na nossa vida. E isso é muito importante. O importante é as pessoas, por onde você passar, as pessoas verem Deus na sua vida. Sim. Por quê? Porque você observa que não importa a situação que José estava vivendo. Era escravo, fazia o melhor. Era prisioneiro, fazia o melhor. Porque José tinha um princípio de que tudo que ele fazia, ele não fazia para mim. Primeiramente, ele fazia para o Deus dele. É o que nós falamos nos vídeos passados. Se você quer empreender, o primeiro princípio que vai ser o fundamento da sua empresa é o temor a Deus. Por quê? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sem sabedoria, você não será um bom empreendedor. Sim. Tenha consciência disso. E sabedoria você não alcança, você pode ler 1 tonelada de livros. Fazer vários cursos. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sabedoria é dom de Deus e Deus dá para aqueles que pedem. Isso aí. Então, princípio, temor a Deus. Esse é o fundamento de qualquer empresa e este é o fundamento da vida de José. Então, tudo que ele fazia, primeiro ele pensava que estava agradando a quem? A Deus. Então, no lugar que ele chegava, ele fazia diferença para melhor. Não adianta você chegar num lugar e fazer diferença, fazer diferente sendo o pior. Tem que ser o melhor. Não é isso? E a gente vê 2 características fortes na vida de José: perseverança e constância. Perseverança é persistir, mesmo diante das dificuldades, possibilitando ajustar a sua rota para atingir o resultado desejado. A gente vê que José ele perseverava mesmo não tendo perspectiva. Mesmo ele pensando assim, a única coisa que ele tinha é confiança de que de alguma maneira Deus ia tirar ele daquela situação. Ele teve um sonho, hein? Sim, ele sabia quem era o Deus dele. E Deus deu um sonho para ele. Provavelmente, quando nós temos um sonho, Deus dá um sonho, você sabe que aquele sonho foi Deus que plantou no seu coração. Vêm as circunstâncias que são contrárias à realização daquele sonho. Mas ele não sai da sua memória. As promessas de Deus não são esquecidas. Ela não sai da sua memória. Então, por isso que ele consegue ajustar a rota dele. Ele está na prisão, é escravo, se adaptou, que a gente falou sobre a resiliência, né, Jaqueline? Sim. Está na prisão, se adaptou também ali àquelas condições, né? Agora, Jaqueline, me diz uma coisa. Na prisão você aprende alguma coisa?
Muito difícil, né? Porque prisão, eu penso logo em lugar escuro, lugar de tristeza, de sofrimento, lugar onde as pessoas estão só murmurando, reclamando, tristes, né? Depressivas, abatidas. E eu acho que José, ele chegou ali com o coração, era para ele ficar também. Mas é a confiança de José, a constância dele. E aí falamos um pouco sobre perseverança e constância. Ser constante é a virtude que te mantém inalterado com relação a princípios básicos da vida. Você não muda a sua forma de agir ou pensar no que concerne as suas convicções. Então ele não mudou, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia que Deus de alguma forma ia mudar a situação dele. Então, ora você teme a Deus, ora não teme mais, ora Isso você é está com constância. Deus, ora você está murmurando contra Deus, ora você acredita, ora você não acredita. Isso não é ser constante. Constante você é tipo um princípio de fé. Você não está vendo, mas você crê que aquilo será realizado, ou já está sendo realizado. José podia não ter essa consciência de processo, né, Jaqueline? Que geralmente quando a gente está passando ali no processo, a gente não sente nada. A gente não vê nada, Não né? vê nada, mas Deus está trabalhando. Tá trabalhando. Agora, Jaqueline, prisão aprende ou não aprende? Primeiro que você está ali. Eu nunca fiquei assim, você viver presa sozinho é uma coisa. Você ficar presa com gente problemática, difícil. Na prisão só tem gente complicada, né? Foi pra prisão é porque cometeu alguma coisa. Uma coisa, já não era uma pessoa de boa índole. Sim. Então são pessoas complicadas e você tem que estar preso junto com essas pessoas. Tem que conviver com elas. O que isso te relaciona com a vida do empreendedor? O empreendedor, ele precisa ser empático, e a gente vê isso muito claro na vida de José. Na vida de José, essa empatia, ela é marcada porque você vê, você chega num lugar que as pessoas estão vivendo de forma precária, desconfortável. Você pode não tentar, não tem como tirar as pessoas daquela situação, mas José torna o lugar melhor. Por quê? Porque ele se identifica com a dor das pessoas. E qual é a virtude maior que um empreendedor tem? É quando você consegue identificar a dor, a necessidade do seu consumidor. Por isso que empreender tem essa beleza, que é uma visão que você tem de que muitos não enxergam. Você consegue enxergar o que uma pessoa está precisando somente por causa que você conversou, porque você observou, porque a pessoa reclamou, às vezes chega na sua empresa e reclama de um produto, reclama de alguma situação e você logo observa que algo precisa ser mudado para que aquela pessoa se sinta melhor, não é mesmo? E a forma também de lidar, né, Jussara, com o cliente. O cliente chegou, ali você começa a conversar e você começa a perguntar, mas o que você está precisando, né? Se é uma roupa, você vai em algum evento especial, né, para ajudar aquela pessoa. Então ali, quando você dá essa atenção, quando você tenta ouvir o seu cliente, ouvir as dores dele, do que ele está precisando, e você consegue ter a visão e ajudar a ele. Isso é empatia. E a sinceridade também, né, Jaqueline? Porque às vezes tem muitas pessoas que, querendo vender, passa uma coisa que não é verdadeira. Quando fala assim, a roupa tá horrível, aí fala assim, você tá linda. Eu já vi isso, Jaqueline. Eu já passei muito por isso. Eu tava vendo que o negócio não tava bonito, e a pessoa, não, você tá linda. Quando você chega em casa, que você se olha, aí a pessoa quer vender o produto, não fala a verdade para você sobre ou como que está te vestindo, ou sobre se aquele produto atende a sua necessidade realmente.
Então você compra sendo enganado e quando você vai O ver não é cliente aquilo. percebe, né? O cliente Quando o percebe. cliente percebe que foi enganado, Não volta nunca mais. Isso não é ser empático. Sim. Entendeu? Então José ali na prisão, ele desenvolve essa habilidade de ser empático. Então às vezes as pessoas difíceis que aparecem no seu caminho, as pessoas complicadas que você teve que conviver no passado, quem sabe não era Deus te ensinando a viver para você ser um bom empreendedor. Então, assim, vamos falar aqui. O que é ser uma pessoa empática, né? A pessoa empática, ela é sensível ao que as pessoas sentem. Ela percebe a linguagem corporal e a gente vai ver isso que José, quando ele olha para o copeiro e para o padeiro, a gente ainda vai falar aqui, entrar nessa fase, mas ele olha e ele viu que não tinha, algo estava errado. Eles deviam estar cabisbaixos, devia estar com um semblante esquisito, né, de preocupado. Então ele percebe a linguagem corporal deles. Saber ouvir, gente, isso é muito importante. Você precisa saber ouvir o seu cliente. Eu tenho muito que aprender isso, é que eu falo demais. Mas é importante você saber ouvir. E às vezes, na hora de fazer uma venda, de repente vem um cliente, isso já aconteceu com a gente, né? O cliente começa a desabafar, falar de coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando. E só o fato de você parar e ouvir, olhar para aquela pessoa e ver que ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, não é só ali alguém que vai comprar o seu serviço ou comprar o seu produto, mas é uma pessoa e tem sentimentos, está passando por um momento. Só em você parar e ouvir aquela pessoa, isso é empatia. Empatia. Se preocupar com a dor dela, ouvir, né? Saber dar conselhos com sabedoria. Isso, não é qualquer conselho, Não é qualquer... é com sabedoria. Então você precisa de conhecimento, habilidade e sabedoria para dar um conselho. Isso. Tá? Aqui aparecem pessoas que vêm abrir empresa, e às vezes ficam meio assim, porque tem pessoas que vêm abrir empresa e eu estou vendo que ela ainda não tem estrutura para ser um empreendedor. Então um conselho faz a pessoa se situar. É verdade, me falta isso, me falta aquilo, eu preciso, não é o tempo, não é o lugar certo, não são as pessoas com quem eu devo fazer sociedade. Então são conselhos muito importantes, né, Jaqueline? Isso, ser compassivo e ter inteligência emocional. Isso é uma característica de alguém que tem empatia, alguém que olha a dor do outro, alguém que se põe no lugar do outro. Isso José tinha. Agora, Jaqueline, lembra daquela do silêncio? Sim, Que a sabedoria está no silêncio do poço. Muitos clientes você tem que aprender a ter silêncio. Inteligência emocional, controle. Sabe aquela cliente que chega tal? As pessoas difíceis que tem que aprender a lidar. Por isso José está na prisão, sabendo lidar com pessoas difíceis. Então, a fase de José na prisão, uma das coisas que ele aprendeu foi isso, a empatia. Mas Jaqueline já começou a contar aí, né? Agora continua a história aí sobre que negócio é, quem foi o padeiro e o copeiro aí que José encontrou na prisão. E aí José, né, num dia normal, ele olha, tava lá o padeiro e o copeiro que foram, eles fizeram algo que enfureceu o faraó e o faraó mandou prender os dois. Eles foram acusados, assim, acusados de algo. Né? E aí eles foram parar na prisão. E José, em determinado dia, olha para eles e vê que eles estavam com problema. E José foi perguntar, o que está acontecendo? Vocês estão com semblante? Já é um sinal de empatia. Sinal de empatia, ele se preocupou com o outro. Linguagem corporal. José fez isso com interesse? Não, porque ele não tinha nada para... Por quê? Era algo dele, é isso que a gente está falando aqui. É de você, essa sensibilidade, algo né, gente? seu, algo de você sentir a dor do outro. E eles falam, nós tivemos 2 sonhos e ninguém está sabendo interpretar e a gente está aqui encasquetado com esses sonhos. Primeiro o copeiro vai e conta o sonho dele, depois o padeiro viu. Ih, caramba, ele interpretou, vou contar o meu também. Sim. Aí o copeiro conta o sonho. Qual foi o sonho do copeiro? Ele disse que estava diante de uma vinha, né? E aparecem 3 ramos e sai flor, né? E começa a surgir o fruto, a uva. E ele estava com a taça de faraó na mão.
E ele pega aquela uva, ele espreme na taça de Faraó e entrega para Faraó, não é isso? Isso. E José, como Deus tinha dado esse sonho, esse dom para José, José interpreta dizendo que em 3 dias Faraó ia voltar atrás na acusação, né, e ia trazer o copeiro de volta para o palácio. para a função dele. Ia perdoar e ele ia voltar. E aí o padeiro fica, né, animadão, vou contar meu sonho também. O do cara foi bom, do copeiro foi bom, o meu também deve Só ser. que o sonho do padeiro não foi muito bom. E o padeiro tem o sonho de que ele tinha 3 cestos na cabeça. E no último cesto tinha todo tipo de pão, de manjares para o Faraó, mas vinham os passarinhos, pássaros, e começavam a comer o que tinha no cesto, né? E aí José interpreta também, dizendo que realmente os 3 cestos seriam 3 dias. Em 3 dias ele ia ser morto, o Faraó ia mandar enforcar ele. Então, e as aves iam comer a carne dele. Aí, então, que sonho ruim! O sonho do padeiro não foi legal. E a gente vê aí, Jussara, 2 possibilidades na vida do padeiro e do copeiro. Uma de sucesso e outra que não teria sucesso. O que a gente aprende com isso, Jussara? A primeira coisa que eu quero falar para você na vida de José foi a seguinte: quando você está empreendendo, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai acrescentar dons. A virtude, essa capacidade que a pessoa tem de visualizar algo, uma oportunidade, e ali investir, e ali empreender, porque ele está vendo uma oportunidade, não são todos que têm. Muitas pessoas empreendem copiando algo que já foi criado. Mas aquele que cria, que inova, esse tem a visão e o dom dado por Deus. E você vê que José, na prisão, ele adquiriu o dom de interpretar sonhos. Interpretar, na vida do empreendedor, eu diria, ele adquiriu o dom de interpretar os anseios que o consumidor tem. Os sonhos que o consumidor tem. Agora, nesses 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro, um tem sucesso e o outro não tem sucesso. Na sua vida como empreendedor, você terá muitas oportunidades. Muitas pessoas irão trazer sonhos para você e você verá muitas possibilidades de investimento. Mas aquele que tem a visão empreendedora, o que ele vai discernir? Essa oportunidade vai ter sucesso ou não? É inteligência empresarial, inteligência financeira. E às vezes não. Quando você está ligadinho com Deus, né? Se você é uma pessoa que ora, que tem intimidade com Deus, Deus avisa também, né? Avisa. Isso aí não é legal, isso não vai ser legal. É verdade. Por quê? Porque aquele que nós falamos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O discernimento está onde? Na sabedoria. Então você vai discernir pessoas. Eu devo fazer uma sociedade com essa pessoa? A gente já teve aqui, passou muita briga, grande de sócio. Então, eu devo fazer uma sociedade com essa pessoa? Discernimento. É o tempo certo de eu abrir uma empresa? Discernimento. É o lugar certo que eu devo empreender? É o produto certo que eu devo investir? Isso tudo tem o quê? Na sabedoria e em dons que Deus dê, que às vezes se você for buscar histórias de grandes marcas como Colgate, Coca-Cola, Pepsi, esses macarrão, miojo, coisas que as pessoas iniciaram empreendendo e muitos diziam, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. E são marcas que estão aí até hoje. Por quê? Foi uma pessoa que teve uma visão. E aí, o que os sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro, Jussara, mostraram que um ia ter sucesso e o outro não ia ter? Observa, Jaqueline. O padeiro, o sonho dele estava na cabeça dele. O produto do trabalho dele estava na cabeça dele.
Ele estava servindo alguém? Tinha todos os manjares do faraó sobre a cabeça dele. E nós já falamos aqui. Quando você quer empreender, o seu objetivo principal não é estar em servir você. É servir ao outro. Se essa ordem é alterada, o padeiro tinha todo o produto dele sobre a cabecinha dele. Tudo para servir a ele. A ele mesmo, né? Ele. É o que a gente chama de a intenção do coração. A intenção do coração. Aí a gente conhece, passa muito empreendedor aqui, que quando o negócio começa, é a profissão dele, ele é muito hábil naquilo, tudo depende dele, é a capacidade dele. Cresce o orgulho. Aí vem o dinheiro. Aí vem a vaidade. Vem a vaidade, aí vem os bens. Aí vem coisas, adquire coisas, e ser empreendedor é preciso tomar muito cuidado, que essa facilidade de você se enriquecer, ela é muito grande. Aí você coloca o seu coração aonde? No dinheiro. No dinheiro. Naquilo que você ganha. Isso. Em tudo é você. E o que aconteceu com o padeiro? Tudo morreu com ele. Aí vem as dívidas e os pássaros começam a comer tudo. E vem Satanás e te alimenta com sua vaidade, com seu ego, e você afasta a família, afasta amigos. É que os passarinhos, né, começam a comer e de repente, por causa do seu orgulho, o ego, a vaidade, né, a vontade de enriquecer, de ter mais, isso começa a te afastar de pessoas que você ama. Começa a te afastar de Deus, acho que é um dos primeiros, né? Porque o empreendedor começa a colocar no lugar de Deus, o tempo dele é para a empresa, tudo é para a empresa. Ele quer mais, ele quer mais. E a Bíblia fala muito sobre, né, a importância que você dá ao dinheiro, ele acaba virando um Deus para você. Aí o dinheiro não está para servir você, você que serve ao dinheiro. Isso. Você se torna escravo do dinheiro. E o copeiro já é diferente. Primeiro ele vê 3 ramos saindo da videira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. É a videira verdadeira. Ele vê brotar, ele vê os frutos sair, ele pega o fruto, espreme na taça do faraó e serve a ele. É ele que toma o vinho? Não, ele serve a alguém, né? Serve a faraó. Olha a diferença. O copeiro está empreendendo para servir alguém, ele não está tomando vinho. Então, quando você coloca na sua mente que o seu trabalho é para servir alguém, tenha certeza, as bênçãos irão te acompanhar. A prosperidade irá te acompanhar. Você não tem que ficar correndo atrás de prosperidade. Será uma consequência, né? Uma consequência do seu trabalho. Isso aí. Entendeu, gente? Então, essa é a fase da prisão que José passou. E o copeiro, né, Jaqueline? José conta o sonho para o copeiro e vê logo uma oportunidade de sair dali, né? É muito importante isso que nós vamos falar. As pessoas que passam na sua vida pode ser um contato importante para o futuro. E a gente não falou isso, né? Que quando José interpreta o sonho do copeiro, aí ele fala, ó, quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Lembra de mim. Isso a gente fala de deixar lembranças boas. Por onde você passar. Por onde você passar. Porque se as pessoas se lembram de você, só lembram de coisas negativas, que ela quer esquecer para sempre. Então a importância aqui une a empatia, né, José? Porque quando você tem a empatia, quando você trata bem o seu cliente, quando você trata bem os seus funcionários, né? Não vai sair funcionário falando, aquela empresa é assim, maltrata, xinga, rouba da gente, né? A importância de você tratar bem o funcionário com dignidade, com justiça, tratar bem seus clientes, porque aquele cliente vai ser o seu melhor divulgador. É verdade. Né? Você vai ter a fidelidade do cliente. E hoje, no momento que a gente está vivendo, que tudo é internet,
você fazer algo errado e o cliente sair insatisfeito, você pode ter problemas sérios, porque Te hoje queima. vão no Instagram, vão no Facebook, Te queima. te queima, reclame aqui, né? É. E te queima. Então, a importância do seu relacionamento, de deixar lembranças boas, lembranças Isso. positivas por onde você passa, pelas pessoas que você se relacionou, deixar sempre lembranças positivas. É o network, né? Network, vê que ele passou pela vida do Potifar, deixou lembrança, deixou uma boa experiência profissional lá. Foi na prisão, o carcereiro entregou tudo na mão dele. E agora com o copeiro, ele interpreta o sonho do copeiro, a interpretação dá certo, José fala, lembra de mim, que é a chance que eu tenho de sair daqui. E o copeiro lembrou? Não lembrou. A Oxe, Bíblia fala que ainda levou 2 anos. 2 anos. Para que o copeiro lembrasse do que José fez. Mas tudo tinha um propósito. E isso faz parte do nosso próximo vídeo, a 4ª parte, a fase do palácio, que você não vai perder, né? Perder. Não pode perder. Então chegamos no final de mais um vídeo. Obrigado por você nos assistir e acompanhe essa série até o final, que está incrível. Eu desejo sucesso para você. Fica com a gente no nosso canal. Que Deus te abençoe. Um grande beijo!